Bom dia, boa tarde ou boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal EBD Impactante. Meu nome é Leonardo Novaes, eu sou idealizador deste canal e o nosso propósito é contribuir com o desenvolvimento de cada um de vocês que ministra na Escola Bíblica Dominical. E como de costume, eu quero fazer um pedido especial a vocês, um pedido para que vocês acessem a página do YouTube da EBD Impactante, se inscreva no canal, curta, comente e também compartilhe se você está gostando, estiver gostando dessas transmissões. Eu quero fazer um pedido especial a vocês nesta oportunidade. Eu tenho me dedicado, eu tenho estudado, eu tenho gravado esses vídeos, sugestões, dicas, e não existe custo, o custo para isso é zero. Se você estiver gostando desse tipo de programação, desse tipo de conteúdo, a forma de você me agradecer é curtindo, se inscrevendo, comentando e compartilhando. Então eu quero fazer esse pedido especial a vocês. A vida é uma troca. Tudo na vida é baseado em troca. Então eu dou a vocês estes comentários e vocês fazem essa questão na página do YouTube da EBD Comentada. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E a aula deste novo trimestre, vamos abrir dessa forma, ela tem uma temática sensacional. Nós vamos estudar sobre a igreja em Jerusalém. Esse é um tema que tem muita coisa para ser abordada. O nível de conhecimento dos professores para ministrar uma aula a respeito desse assunto, ele deve ser pautado num conhecimento bíblico. E dentro do conhecimento bíblico, você precisa entender um pouco de geografia, um pouco de história e sempre muito de didática. Se você está começando a sua carreira como professor de escola bíblica dominical, faça o curso e você vai ter uma aula lá específica sobre este assunto. Então, o trimestre, ele tem essa temática. A nossa lição, a lição de número 1, tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. E o texto áureo dessa lição, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, que nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. E o texto nos diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia,
e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Os objetivos dessa lição são apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. São objetivos importantes e eu e você precisamos nos deter e nos ater, prestando responsabilidade, prestando atenção, melhor dizendo, para que nós terminemos esta lição tendo cumprido esses objetivos. Nós, como já dissemos, chegamos ao novo trimestre e a palavra sempre vai ser gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. No semestre passado, nós estudamos o Evangelho de João. E neste trimestre, nós estudaremos sobre o tema A Igreja que estava em Jerusalém, através de 13 lições, sendo que a primeira tem um tema, A Igreja que nasceu no Pentecostes. Tem muita gente, existem muitas pessoas que criticam a CPAD por repetir os assuntos. Porém, nós precisamos entender, nós precisamos ter em mente que existe um plano de aula, que pode ser anual, bianual, cada 3 anos, a gente não sabe, eu não tenho essa informação da CPAD, mas o que nós sabemos é que existe um cronograma. A CPAD lança, como por exemplo no trimestre passado, nós estudamos o livro de João. Agora nós vamos estudar o que aconteceu depois da morte e ressurreição. Jesus voltou aos céus, o povo foi batizado, então dali para frente a gente vai entender o que aconteceu com o povo, o que aconteceu com os discípulos e se Jesus cumpriu ou não aquilo que ele havia prometido. Desta forma, nós precisamos entender que sempre existirão assuntos repetidos, até porque a igreja cresce e sempre existem novos cristãos ou cristãos que estão mudando de sala, de faixa etária e outras particularidades. Mas um ponto que precisa e merece destaque é que a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, mas eu e você sempre precisamos e precisaremos nos atualizar. Nós terminamos a lição do trimestre passado falando sobre esses assuntos e agora a gente vai começar esta lição abordando outro importante assunto. Então vamos lá. Como introdução desse tema, nós vamos ver o impacto que o derramamento do Espírito Santo teve no dia do Pentecostes sobre a vida dos discípulos e, consequentemente, sobre a igreja que se formaria a partir daquele momento. A igreja começou em Jerusalém, através da vida de Jesus, dos discípulos e do que veio daí, do que veio nas primeiras conversões ocorridas após o Pentecostes. Um dos pontos mais marcantes a respeito do derramamento do Espírito Santo é que tudo que Deus ordenou aos judeus no Antigo Testamento está relacionado ou está associado entre o relacionamento do Senhor para com o seu povo. E no Novo Testamento não podia ser diferente. Deus continua agindo e trabalhando, só que agora de uma maneira um pouco diferente. E nós vamos ver algumas particularidades a respeito desse assunto. O Senhor marcou a data
para a primeira colheita de almas que aconteceu na festa das colheitas de almas, na festa do Pentecostes. Nós vamos para o primeiro tópico dessa lição, que tem como título A Natureza do Pentecostes Bíblico. E para que nós entendamos melhor esse contexto de Pentecoste, analisando o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, nós precisamos lembrar algumas coisas importantes. A festa de Pentecostes, chamada em hebraico de Shavuot, significa festa das semanas, e ela é uma das 3 grandes festas de peregrinação do calendário judaico, em que os judeus que pudessem deveriam peregrinar até Jerusalém para adorar a Deus. Então, aqueles que pudessem, eles iam 3 vezes ao ano até Jerusalém para adorar ao Senhor. As outras 2 festas é a Páscoa, Pessá, já estudamos, e a festa dos tabernáculos ou Sukkot. A festa do Pentecostes, o Pentecostes em si, é celebrada no 50º dia após a Páscoa. Daí o nome que vem do grego Pentecostes, que significa 50. Lembra da questão do futebol, dos campeonatos? Campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão e pentacampeão. Vem de 5 e 50. E o livro de Êxodo traz para nós uma questão muito interessante a respeito dessa participação dos judeus nestas festas. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo 23, 14 a 17. Nós vamos ler na Almeida Revista Corrigida. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no meio de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. A festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Ali nós estávamos falando lá atrás, quando o povo sai do deserto, da escravidão do deserto, em Êxodo capítulo 12, e o Senhor institui algumas regras para aquele povo. A palavra Shavuot, ou a festa Shavuot, que é a festa do Pentecostes, ela tem 2 significados principais. O primeiro, ela era uma festa agrícola. Era uma festa que celebrava a colheita do trigo em Israel, sendo conhecida como festa da colheita, festa das primícias, como nós já dissemos. Neste período, os judeus ofereciam as primícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita. Eles iam até o templo, ou eles estavam lá atrás no tabernáculo, e eles ofereciam aqueles primeiros frutos como oferta de gratidão a Deus. Então a gente precisa entender isso para nós conseguirmos fazer a associação com o Pentecostes do Novo Testamento. Segundo significado da festa de Shavuot é o significado espiritual. Com o tempo, Shavuot passou a ser associada à entrega da Torá, que aconteceu no Monte Sinai, que, segundo a tradição judaica, ela ocorreu 50 dias após o êxodo do Egito. 50 dias, os judeus falavam, na época em que o Antigo Testamento foi vivenciado, eles falavam hebraico. Porém, a palavra Pentecostes é grega, por isso que a gente tem essas 2 palavras, Shavuot do hebraico, Pentecostes do grego, e traduzindo, nós temos Pentecostes em português. A festa, então, celebra o pacto entre Deus e Israel, quando o povo recebeu a lei, os 10 mandamentos.
Continuando, de onde vem este cálculo de 50 dias? Isso é uma tradição do Novo Testamento? Como é que surgiu essa questão? Olha o que o texto bíblico de Levítico 23, 15 a 16 nos diz. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa é a tradução Almeida, revista e corrigida. Irmãos, essa festa é comemorada há mais de 3.400 anos. Começa ali na saída de Israel, do povo, né, dos hebreus, da escravidão do Egito, e continua até hoje. Os judeus ortodoxos têm a sua comemoração, alguns grupos de judeus também, que não são ortodoxos, também comemoram, é uma festa importante, e nós cristãos temos uma associação muito forte com isso. Nós precisamos entender que sempre vão existir correlações entre as questões do Novo Testamento e do Antigo Testamento, porque as coisas do Antigo Testamento são sombras para os cristãos daquilo que viria a acontecer posteriormente. E a gente precisa destacar algumas. Primeiro, e eu peço encarecidamente, destaque isso para os seus alunos. Mostre para eles que, ainda que nós não sejamos judeus, ainda que nós não tenhamos a obrigação de praticar as festas do Antigo Testamento, sempre existe uma associação entre o que tem no Antigo e o que tem no Novo. Isso precisa ficar claro para o seu aluno. Enquanto o Shavuot celebrava a entrega da lei no Monte Sinai, que estabeleceu Israel como povo da aliança, no Pentecostes de Atos, o Espírito Santo é derramado, inaugurando uma nova aliança e formando a igreja como novo povo de Deus. Segundo, enquanto no Shavuot a lei foi dada em pedras, lembra dos 10 mandamentos? O Senhor fez todo aquele processo em cima do monte e escreveu nas pedras. No Pentecostes, que aconteceu em Atos, a palavra de Deus começou a ser impressa no coração dos seres humanos através da ação do Espírito Santo. Assim como lá no passado, a festa das primícias representava a gratidão a Deus pelos primeiros frutos, o Pentecoste de Atos marca as primícias da colheita espiritual com os novos convertidos ao cristianismo. E enquanto que o Shavuot era somente para os judeus, o Pentecoste de Atos é para todos os que creem. Creem em quem? Em Jesus. Textos importantes. Eu vou abrir um parêntese e eu sempre vou dizer isso para vocês. A nossa obrigação como professores de escola bíblica dominical é ler os textos em sala de aula. Pode ser você, mas eu, Leonardo Novaes, prefiro que os alunos leiam os textos. É por isso que eu sempre vou pedir aos alunos para ler os textos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada do que eu fale tem mais importância do que o texto bíblico, o texto da palavra de Deus. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo, você pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. O que você conta tem um peso, mas ele não se compara ao peso da palavra de Deus. Então, nunca se esqueça que você e eu somos professores de Bíblia. É a Bíblia que muda a vida do ser humano. Então vamos para o texto de
Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, na tradução Almeida Revista Corrigida, que nos diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Outro texto importante para esse primeiro tópico. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Irmãos, existem, melhor dizendo, profecias no Antigo Testamento, profetizadas pelos profetas maiores, que dizia que o Senhor iria colocar a lei que era dele no interior da vida dos seres humanos. E o que acontece? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. O Espírito Santo tem esse papel de imprimir Deus dentro da vida dos cristãos. E como ele faz isso? Através da palavra de Deus. Isso é um assunto muito sério. A natureza do Pentecostes bíblico deixa isso muito claro. E a gente vai ver algumas particularidades a respeito deste assunto. Nós sempre devemos priorizar a palavra de Deus. E aí me preocupa muito quando eu vou a um culto tido nas Assembleias de Deus como cultos de doutrina, e antigamente se falava muito em costumes, e era de porta fechada e tudo aquilo, mas me preocupa quando eu vou a um culto de ensino bíblico e não existe ensino bíblico naquele lugar. E aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo? Se é a palavra de Deus que move a vida do ser humano, e sem a palavra de Deus não existe santificação, não existe crescimento, não existe desenvolvimento cristão, o que acontece? Se na sua igreja acontece isso, talvez esteja na hora de você mudar a situação. Ah, mas irmão, eu não sou o pastor. Você pode orar a Deus e no momento certo, quando Deus te der, e se Ele der, você pode falar isso com o seu pastor, ou com o dirigente do culto, alguma coisa assim. A gente precisa lembrar que a Escritura, conforme escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E se a Escritura é a palavra de Deus, é esta palavra que precisa habitar na nossa vida. Você já pensou sobre isso? Você já parou para pensar que as igrejas gastam tempo demais em muitas coisas e que a palavra de Deus fica para segundo, terceiro e quarto plano? Isso é uma coisa muito séria. Você já parou para pensar em um culto de 2 horas, que às vezes o tempo da palavra é de 20 minutos? E aí eu vou abrir outro parênteses para dizer para você, em muitos casos, em muitas ocasiões, o tempo para a palavra é de apenas 20 minutos, porque não existem pessoas que consigam pregar mais de 20 minutos. E isso é mais sério ainda. Se em uma igreja, independentemente do tamanho dela, não existir alguém que consegue ler um texto e, através do direcionamento do Espírito Santo, explicar aquele texto, vocês estão com um problema muito sério. Então a gente precisa trabalhar, meus irmãos, esta questão com muita seriedade. Vamos voltar para a nossa aula e continuar. Nós vamos entrar agora no tópico 2, que tem como título Propósito do Pentecostes Bíblico. Nós estudamos sobre a natureza do Pentecostes bíblico, associando as questões do Antigo Testamento ao Novo, e agora a gente aprende sobre o propósito do Pentecostes bíblico. Olha que coisa interessante.
Vocês já se perguntaram por que os judeus tinham tantas festas? O judeu tinha festa para tudo. As três principais, fora das três principais, existiam outras diversas. O primeiro propósito desse tipo de festa, desse estando de festa, era celebrar ao Senhor por todas as bênçãos daquele ano. As festas eram anuais e existiam outras também que eram períodos maiores. O segundo propósito era promover a unidade entre as tribos, uma só nação, 12 tribos, mas um só povo. E terceiro, promover através de um estatuto perpétuo, ou seja, algo que havia começado e nunca mais deveria parar, a grandeza de Deus. E aí, o que esses judeus que estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes estavam fazendo? O que tinha tanta gente em Jerusalém no dia do derramamento do Espírito Santo? O que eles estavam fazendo lá? Celebrando ao Senhor, promovendo a unidade, cumprindo o estatuto perpétuo que Deus havia feito para eles. Você já parou para pensar sobre isso? Nós não sabemos especificamente quantas mil pessoas estavam em Jerusalém naquele dia, mas daqui a pouco a gente vai estudar sobre isso, e vocês já leram. O texto de Atos nos mostra que após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Então, vamos supor que teriam ali 15.000 pessoas próximos àquele lugar. É muita gente. Então, os judeus, eles têm essa questão das festas para celebrar o Senhor, promover a unidade entre eles e promover, através do Estatuto Perpétuo, a grandeza de Deus. E é uma coisa interessante, o derramamento do Espírito Santo, ele aconteceu depois que Jesus reuniu os discípulos, ali em Lucas 24, 49, cada um dos evangelhos fala um pouco sobre isso de forma diferente, particular, mas é um consenso entre os principais teólogos que os discípulos, ou quase 120 pessoas, está descrito em Atos capítulo 1, versículo 15, eles estavam em uma casa próxima ao templo e que, após o derramamento, eles saíram para um lugar maior que provavelmente era ali perto. Então, eles estavam, e aqui à esquerda do meu computador, do seu celular, você vê o que era, na época de Jesus, o cenáculo. Essa parte de baixo é o cenáculo lá dentro, certo? Eu estive nesse lugar e é uma experiência, uma sensação bem marcante. E essa parte de cima, essa foto de cima, mostra a casa como um todo. Algumas pessoas dizem que esse pátio era onde as pessoas estavam, mas não cabe aí 5.000 pessoas ou mais. Então é provável que eles estavam ali cercando toda aquela região e a região circunvizinha. Já falamos sobre isso, é provável que realmente esse consenso entre os principais teólogos esteja certo. A tradição cristã localiza esse cenáculo, que é conhecido como Cenáculo de Jerusalém, em um lugar que ficava entre 600 a 800 metros do templo, próximo, aproximadamente 10 minutos do lugar da adoração. A verdade é que a gente não tem muito essa noção para deixar isso como regra, mas a verdade é que eles estavam no cenáculo e que provavelmente eles saíram para um lugar que estava ali perto. Eu coloquei esse link do canal da Aline, Israel com Aline. Esse é o segundo link que eu coloco em minhas aulas, porque o canal dela é simplesmente extraordinário. Estou fazendo propaganda gratuitamente, mas merece. É um canal de respeito. E eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês assistam. Vocês vão assistir o percurso, né, do cenáculo, do Getsemane, tudo para vocês conhecerem. Ela mostra esse local por dentro. Então vamos continuar. Propósito do Pentecostes bíblico.
Olha que coisa marcante, que coisa interessante. O Senhor utiliza o contexto do Shavuot, a festa do Antigo Testamento, para cumprir a promessa de Joel, capítulo 2, dos versículos 28 a 29, que diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa tradução é Almeida Revista e corrigida. Se nós analisarmos esse texto em associação com o texto de Atos 1, 8, nós conseguiremos compreender o verdadeiro propósito do Pentecostes bíblico. Olha o que diz o texto de Atos 1, 8 na Almeida Revista e corrigida. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa interessante. Vamos associar o texto de Joel 2, 28 e 29 com Atos capítulo 1, versículo 8. Primeira coisa, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2, e lá em Atos 1, 8, Lucas escreve: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, cumpriu essa primeira parte. E aí, o texto de Joel diz: E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha que coisa interessante. Lembra que no trimestre passado a gente estudou e ficou claro, espero que tenha ficado para os seus alunos, que o Espírito Santo, ele não habitava na vida das pessoas como habita hoje. Algumas pessoas, como reis, profetas, juízes, sacerdotes, eles recebiam o Espírito Santo do Senhor, que agia sobre a vida deles em ocasiões específicas, algumas coisas bem particulares, mas não era como é hoje, em que todos os cristãos têm dentro de si o Espírito Santo. Porém, no Pentecostes, com o Pentecostes, a partir do Pentecostes, todas as pessoas que crerem em Jesus, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, poderiam ter sonhos, poderiam ser profetas, poderiam ter visões. Por quê? Porque o derramamento do Pentecostes abriria isso para todas as pessoas. Isso é muito interessante, isso é muito marcante. Então, um texto do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento, no Pentecostes bíblico de Atos 1 e Atos 2. Outra questão, nós precisamos dividir esse propósito do Pentecostes bíblicos em duas partes. A primeira parte são propósitos específicos para o dia em que o Espírito Santo foi derramado. Isso aqui precisa ficar muito claro para os seus alunos. Propósitos específicos para o dia. Primeiro, cumprir a promessa do derramamento. Já falamos sobre isso. Trazendo o Espírito Santo como substituto de Jesus, manifestando a glória de Deus. Lembra de João 14,16? Que o Senhor disse que não deixaria os discípulos órfãos, mas que enviaria outro em seu lugar? Ali se cumpre a promessa. Então, outro propósito do Pentecostes bíblico para aquele dia, né? E aí isso se alastrou e continua até hoje, era essa. Segundo, transformar os discípulos em poderosas testemunhas. Lembra de Pedro? Pedro teve algumas situações muito marcantes sobre o seu relacionamento com Jesus. Pedro teve muitos problemas com Jesus. Ele tinha uma personalidade bem particular e difícil de ser levada, administrada, gerida, contato, mas Jesus amava Pedro, assim como ele ama você e ama a mim, independentemente do tipo de personalidade que nós tenhamos. E Pedro,
Ele deu muito trabalho para Jesus, a verdade foi isso. Ele falava sem pensar, ele tomava decisão e depois precisava voltar atrás, e o Senhor Jesus chamou a atenção dele várias vezes. Você se lembra na questão do lavar pés, da cerimônia, do ato ali de lavar o pé? Jesus traduzindo um ato de extrema humildade, pois o próprio Cristo, Messias, Deus, estava ali lavando o pé dos discípulos, e Pedro falou para ele, não, o meu pé o senhor não vai lavar. Né? Pedro talvez estava tentando falar, não, Deus, o que é isso? O senhor é muito, Jesus, o senhor é muito grande, eu sou muito pequeno. Mas Jesus olha para ele, quem sabe eu estou conjecturando, e fala, Pedro, olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. O que Pedro falou? Assim, então, se é dessa forma, lava a minha cabeça, o meu tronco, o meu pé, lava tudo, porque eu quero ter parte com o Senhor. Mas quem foi o primeiro dos discípulos a pregar no dia do Pentecostes? Pedro. Então, irmãos, vou abrir outro parênteses. Não se preocupe se você tem uma personalidade marcante. Essa aula não é sobre isso, e ainda que alguns livros de alguns teólogos tenham ficado famosos por falar sobre essa questão dos temperamentos, né? O livro do Tim LaHaye tem temperamentos transformados. Aquele assunto é um assunto que é parcialmente correto. Ele tira como base alguns conhecimentos lá dos gregos a respeito da personalidade. Esse tipo de classificação da personalidade é muito antigo e ele não é científico. Só para vocês terem noção. O pastor Gutierrez Fernandes falou sobre isso em um dos vídeos dele há pouco tempo. Não existe a comunidade científica da psicologia, da neurologia, da pedagogia, da neurociência, não tem aquilo como base. O que é mais aceito no meio acadêmico a respeito de personalidade é a teoria do Big Five, The Big Five Theory, que fala sobre estilos de personalidade que são amplamente estudados. Então, cuidado para você citar essas coisas, porque você acha, pelo fato de ser um escritor, de ser um teólogo, tá tudo certo. E da mesma forma, cuidado para você duplicar uma informação porque você ouviu de um suposto homem de Deus. Não é pelo fato dele ser um homem de Deus, ou de um suposto homem de Deus, é que aquilo que ele está falando é verdade. Por isso que eu sou terminantemente contra deixar qualquer pessoa pregar. Porque nós vamos ouvir um monte de lorotas e mais algumas confusões que vêm por aí. Então vamos voltar para a nossa aula. Terceiro, levar o povo ao conhecimento do Salvador e à adoração a Ele. Está em Atos 2, 11. Quarto, abrir a porta para os dons espirituais. Eu coloquei entre aspas, abrir a porta. A verdade é que até o derramamento do Pentecostes no Atos 2, não existia esta porta que distribuía dons espirituais para os que creem. Não existia isso até aquela época. Então, o derramamento abriu essa porta. Você vai ver nas cartas de Paulo, todas elas, falando sobre os dons espirituais. E isso é fantástico. E somente nesta nova era da igreja isso aconteceu. Vamos partir para o segundo tipo de proposta. Então, recapitulando. Nós precisamos dividir esse assunto em duas partes. A primeira parte do propósito do Pentecoste bíblico é propósitos específicos para aquele dia. Alguns continuaram. Propósitos para o tempo dali em diante. Promover adoração espiritual. Vocês lembram do texto onde Jesus se encontra com uma mulher e tem toda uma passagem, toda uma questão de revelação, Jesus como Deus revelou a vida daquela mulher,
E aquela mulher pergunta para ele: olha, senhor, o meu povo, os samaritanos, diz que tem que adorar aqui, o seu povo, o judeu, diz que tem que adorar de lá. Existia uma rixa entre aquele povo, reino do norte e reino do sul, não é assunto para essa aula, mas Jesus fala: olha, vai chegar um tempo em que não é importante se adora lá ou cá. Vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele fala que o Pai deseja, busca, procura os que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa que a partir do derramamento do Pentecostes, o Espírito Santo passa a habitar dentro da vida dos cristãos e é esse Espírito Santo que trabalha na nossa vida. E é esse Espírito Santo, como Paulo fala em sua carta aos Romanos, que nos mostra e fala conosco que nós somos filhos de Deus. Então, a partir daí, começa a ter uma adoração espiritual, uma adoração promovida por Deus para Ele mesmo. Parece estranho, mas o Deus que está dentro de nós, Espírito Santo, trabalha na nossa vida, nos convence e trabalha em nós um sentimento, uma coisa tão fantástica que nós o adoramos. E isso somente o cristão tem a percepção. Outra questão, distribuir dons espirituais, capacitando os que receberem para serem poderosas testemunhas de Cristo. O que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8? Já lemos esse texto, é um texto famoso, um texto poderoso, um texto usado para base de muitas pregações, e o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A palavra poder no grego é dunamis, da qual a palavra dínamos ou dinamite do latim e do português foi e é derivada. Então, o poder de Deus foi jogado, derramado em seres humanos para que estes fossem testemunhas poderosas de Cristo. O que aconteceu com Pedro? Aquele Pedro complicado se levanta, começa a pregar e quase 3.000 almas se rendem a Cristo. Então, distribuir dons espirituais. Nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, mas estes são propósitos para o Pentecostes bíblico. Propósitos que aconteceram lá e que continuam acontecendo. Olha que coisa interessante, eu gosto muito do John Stott. Existem pessoas, precisa ampliar um pouquinho, irmão, precisa ampliar a cabeça. Teologia não é uma ciência exata como matemática, física, que não dá para mudar. A gente precisa entender que algumas questões da teologia, elas permitem interpretações diferentes. E a palavra empatia, que você tanto fala por aí, a maioria das vezes ela é empregada de forma incorreta. Empatia é você entender que cada pessoa é de uma forma, pensa de uma forma, age de uma forma e, sabendo disso, você respeita a pessoa. Então, o John Stott é um pregador reformado, mas foi um grande homem de Deus. E ele escreve o seguinte: a verdadeira adoração não é uma questão de lugar, mas de coração e mente, moldados pela palavra de Deus em Cristo. Falando sobre a questão da adoração proporcionada pelo Espírito Santo e que nós colocamos em prática. Tópico 3, características do Pentecostes bíblico. Nós já falamos sobre o primeiro tópico, já falamos sobre o segundo, a gente agora entra no terceiro tópico. Vocês prestaram atenção? Eu
Leonardo Novaes. Eu não gosto de ficar tópico 1, subtópico 1 ou 1.1. A gente perde muito tempo com isso. O tempo da aula já é pequeno. Se eu começar a citar esses subtópicos, eu acho que a aula fica muito cansativa, a gente perde muito tempo e, na maioria das vezes, não conseguimos concluir. E eu vou abrir outro parênteses, todas as aulas eu falo isso com vocês. A aula deve ser dividida da seguinte forma: 20% introdução, 60% desenvolvimento e os outros 20% na conclusão. Quer entender sobre isso? Vai lá no curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Impactante e tem um módulo sobre essa questão. Então, tópico 3, características do Pentecostes bíblico. Nós precisamos, eu e você, eu sugiro que você faça dessa forma, nós precisamos reforçar algumas questões sobre esse assunto. Batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Já falei lá atrás em outra aula, essa questão que virou literalmente uma celeuma, uma bagunça. As pessoas falam, batismo com, é batismo no. Irmão, co e no são preposições, não vai mudar nada, tá? Ainda que o teólogo famoso tenha falado. Batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é uma experiência distinta da conversão, dada àqueles que são salvos. Dada a quem? Àqueles que são salvos. Então quer dizer que quem não é salvo não é batizado no Espírito Santo? Exatamente isso. Todas as pessoas que receberam batismo no livro de Atos já haviam se convertido. Isso tem provas bíblicas cabais que não permitem o divagar da mente, não permitem o desviar da mente. Vamos lá, eu coloquei essa tabela para vocês e eu vou reforçar. Por enquanto, não sei até quando, eu vou deixar a minha apresentação, essa apresentação que vocês estão vendo, no link do vídeo, no link da aula. Não sei até quando eu vou fazer isso, porque isso dá muito trabalho. Para vocês terem uma noção, eu gasto aproximadamente 2 horas do meu dia, do meu precioso dia, para montar uma apresentação dessa. Eu tenho que criar a imagem, baixar a imagem, em alguns casos tratar a imagem. Vocês estão vendo aqui, tem uma planilha. Então, eu preciso vamos dizer assim, da cooperação de vocês, curtindo, fazendo parte do canal. Inscreve lá no canal, comenta, é importante. O YouTube vê esse movimento e começa a divulgar mais o canal para outras pessoas. Aqui existem 6 textos com um grupo e os sinais promovidos durante todos esses episódios. Eu não vou ler, tá? Porque nós não temos tempo para isso. Mas eu quero sugerir que você leia o segundo, que é Atos 8, 14 a 17, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo ali aos samaritanos. E também Atos 10, 44 a 46, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo a Cornélio e aos gentios. Vocês vão observar que aquelas pessoas, eles já haviam conhecido Jesus. Esse conhecer Jesus, nós associamos à conversão. E em alguns casos específicos, antes do derramamento, existe uma pregação. Em alguns casos, os apóstolos falavam, vocês já receberam o Espírito Santo? E aí os ouvintes falam, mas que Espírito Santo? Né? Então, isso é importante a gente falar. Vocês podem ler esses textos, devem ler esses textos em sala de aula e explicar isso para os alunos. Outra questão. Algumas pessoas fazem uma tremenda confusão sobre esse assunto, pois eles desconhecem o fato de que antes desse evento do Pentecoste, como já falamos há um tempo atrás, o Espírito Santo não habitava na vida das pessoas como habita hoje. Surgiu o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado. A partir dali, o Espírito Santo começa a trabalhar e aí a gente vai ver algumas ramificações dessa questão. Meyer Pearman, um grande teólogo, foi um grande homem de Deus, ele escreveu o seguinte: o Espírito Santo habita em todo crente regenerado. Eu vou abrir um pequeno parênteses nessa frase dele.
Se alguém é regenerado, é porque o Espírito Santo regenerou. Ninguém se salva sem o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é um transbordar desta presença. É um encher dessa presença, capacitando o crente para a obra de Deus. As pessoas às vezes perguntam, mas espera aí, se essa questão é verdade, por que Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos lá em João 20, 22? Nós já estudamos sobre isso no trimestre passado, mas é importante a gente reforçar que o sopro, ele foi um ato simbólico e preparatório, introdutório. Vocês já ouviram falar no teólogo Stanley Orton? Grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus. Ele escreveu o seguinte: o sopro de Jesus foi um ato inicial, preparando os discípulos para o Pentecostes, quando o Espírito Santo seria derramado com poder para a missão global. Então precisa ficar claro para todos os alunos. Aí eu volto lá, lembra que a gente falou lá no começo que alguns cristãos, alguns crentes, alguns professores ficam reclamando da CPAD. Ah, mas esse assunto de novo, esse assunto de novo, esse assunto de novo. A gente tem que entender que a sala sempre vai receber, e se não acontecer isso, alguma coisa na sua igreja está errada. Ela sempre vai receber novos alunos. E os novos alunos estão cheios de dúvida e você, como professor, é o responsável por responder às dúvidas desses seus alunos. Está vendo por que precisa estudar? Por isso. Então vamos analisar a pergunta abaixo. O fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5:22, ele é distribuído, ele é ofertado, ele é manifestado a partir da conversão ou a partir do derramamento do Espírito? 3 segundos para você pensar. 1, 2, 3. Plim! Todo cristão, ele é salvo pela palavra de Deus, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que vai lá nele, convence do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa reconhece seu erro diante de Deus por causa dessa ação do Espírito Santo. Ela se arrepende dos seus erros, ela se entrega para Jesus. A partir daquele momento, o Espírito Santo age na vida dela e a partir daquele momento, o fruto do Espírito começa a se manifestar. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. Todos os cristãos, todo aquele que aceitou a Jesus, ele precisa manifestar o fruto do Espírito. Na minha singela opinião, de estudante, a maior prova de que alguém se converteu de verdade é a manifestação do fruto do Espírito. Quer perceber, quer descobrir se a vida da pessoa está sendo santificada pela palavra, veja, observe se ela manifesta o fruto do Espírito. As pessoas confundem muito, irmãos. As pessoas têm uma facilidade de fazer confusão a respeito das coisas bíblicas. Sabe por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Elas têm como verdade aquilo que foi falado por alguém lá no púlpito e nem sempre está correto. Então, olha só que coisa interessante. A maior prova de que alguém realmente se converteu não é falar em língua estranha, não é profetizar, não é dar pulo, não é correr, não é fazer aviãozinho, na minha opinião. Isso precisa ser tomado muito cuidado. A gente vê muita emoção nos cultos e a gente, infelizmente, muitos estão banalizando as coisas de Deus. A gente vive uma época de rede social onde a gente aplaude a palhaçada envolvendo os dons espirituais e a gente tem dificuldade de ouvir um ensino bíblico. Então, alguma coisa está errada, ou várias coisas estão erradas. Existem pessoas que acham, e há pouco tempo atrás, em uma sala de obreiros, eu tive o desprazer de ouvir um obreiro dizer
que o propósito do batismo no Espírito Santo era falar em línguas estranhas. E eu parei, falei, meu irmão, vamos de novo para o texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que fala aí daí para frente? E ser-me-eis testemunhas. Então, qual que é o propósito principal do batismo no Espírito Santo? É falar em língua, irmão. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em língua, é o sinal absoluto. Falei, meu irmão, lê de novo o texto. Ele leu e aí ele parou e falou, ué, então eu aprendi errado a vida inteira. Falei, tá, então o senhor tá vivo ainda, agora o senhor tá aprendendo certo, daqui para frente o senhor, por gentileza, em nome de Jesus, ensine certo para as pessoas. E aquele irmão já havia sido professor de escola bíblica dominical. Vocês prestaram atenção? Nós precisamos estudar, irmãos. Eu e você precisamos estudar. Então, essa é uma questão importante, já falamos sobre isso. Nós vamos então para a nossa conclusão. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que chamou Paulo e cada um de nós. O derramamento do Espírito Santo é o cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento e a partir desse derramamento a igreja nasce e o Espírito Santo de Deus passa a ser o responsável por convencer o homem dos seus pecados, salvá-lo, habitar na vida daqueles que crerem em Jesus e enchê-los do poder de Deus. Se você que está me ouvindo ainda não é batizado no Espírito Santo, faça como os apóstolos e os discípulos de Jesus, que ficaram 10 dias em oração. Jesus falou para eles, ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois eles foram cheios. Se você não é batizado em nome de Jesus, busque o batismo e que o Senhor derrame sobre você esta grande bênção em nome de Jesus. Esta foi a nossa videoaula. Que Deus te abençoe, te use e que você seja um canal de bênção para a igreja em nome de Jesus.